Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre como recolher provas para um processo judicial. As provas são parte importantíssima de qualquer processo, seja ele de qual tipo for. Trabalhista, consumidor, penal, família. A função delas é mostrar que você está falando a verdade. Sem elas, você não pode sequer abrir o processo, que na verdade vai ser perda de tempo e dinheiro. Elas podem ser de variados tipos e, em geral, quanto mais, melhor. Por quê? Porque quanto mais você consegue comprovar a sua versão dos fatos, melhor você consegue convencer o juiz ou a juíza de que você está falando a verdade. Para começar a recolher as provas, primeiro você tem que pensar no tipo de problema que você está tentando resolver. Dependendo do caso, algumas provas serão mais fáceis ou mais difíceis de recolher. E, claro, você vai ter que agir diferente em cada uma delas. Quais tipos de provas são válidas na justiça? Bem, diversas delas. Documentos como acordos, contratos, escrituras públicas, extrato bancário, comprovante de pagamento no banco. Além disso, você pode levar testemunhas que tenham vivenciado aqueles fatos, também fotos, vídeos e mesmo o boletim de ocorrência registrado na delegacia. Se for um problema simples de direito do consumidor, como por exemplo, a companhia de energia elétrica está te cobrando 2 vezes por um mês que você já pagou. Nesse caso, as provas seriam os boletos de cobrança e o comprovante de pagamento. Porque aí quando você mostrar isso para o juiz ou para a juíza, ele ou ela vai ver que estão te cobrando por uma coisa que você já pagou. Uma questão trabalhista é sempre mais sensível, porque você lida com vários fatores diferentes. Se for o caso de acúmulo ou desvio de função, que nem a gente falou nesse vídeo aqui, você pode juntar, por exemplo, relatórios das suas atividades, ou então horas extras. Você consegue tirar foto da sua folha de ponto, mostrando que você ficou lá mais tempo do que deveria. Em geral, na justiça trabalhista, muita gente leva testemunhas. Só que você tem que pensar bem em qual tipo de testemunha você vai levar. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, está trabalhando naquela empresa, às vezes ela não vai se sentir confortável de falar na frente do juiz ou da juíza sobre o que aconteceu. Se ela for intimada pela justiça para ir à audiência, ela vai ter que comparecer. Mas você tem que pensar também em como essa pessoa vai responder às perguntas feitas. Por isso, nessa fase, é super importante a assistência jurídica. A sua advogada ou advogado vai conseguir te orientar sobre como se comportar, vai ouvir a história, vai pensar nas perguntas certas, no jeito certo de perguntar, evitando assim problemas que possam interferir nos seus interesses. Outros casos complicados também são de direito penal e direito de família. Por exemplo, porte de drogas para consumo próprio. Muitas vezes, quem faz essa apreensão é a polícia. E é muito comum que a polícia faça flagrantes forjados. Por exemplo, colocando mais drogas do que você teria dentro da sua bolsa para depois te condenar por tráfico e não por consumo individual. Ou então alienação parental, que é quando o pai ou a mãe, quando estão separados, um dos dois ou os dois fica falando mal um do outro para as crianças, para fazer com que as crianças ou adolescentes se voltem contra o outro genitor. Esse tipo de situação é muito no cotidiano. Você não consegue com um documento comprovar isso. Nesse tipo de processo existe inclusive a necessidade de perícia psicológica. As crianças ou adolescentes serão acompanhados por psicólogas do juizado para poder avaliar a extensão do dano. Nessas situações, você vai precisar conversar bastante com a sua advogada ou advogado. Você vai explicar qual foi a situação. Você vai falar todos os detalhes que você lembra. Você vai falar como é que foi sua reação, de repente, no momento da apreensão. Às vezes a polícia te algemou sem poder, às vezes te agrediu e aí você tem que fazer um exame de corpo de delito. Ou então, por exemplo, era Dia das Mães e aí o pai das crianças prendeu elas naquele final de semana para não passarem com você. Às vezes você tem a conversa no WhatsApp e aí você consegue juntar isso no processo. O mais importante é você ter a noção de que se você sofreu algum tipo de dano, se alguma empresa está te tirando dinheiro indevidamente, se alguém na sua vizinhança está falando mal de você, se no seu trabalho estão te devendo salário há alguns meses, o que você tem que fazer é produzir provas. No caso de direito do consumidor de empresas, você pode mandar um e-mail ou então ligar para a empresa falando tudo e anotando aquele protocolo, porque a empresa precisa manter essa gravação durante algum tempo. E aí, quando você entrar na justiça,
o juiz ou a juíza pode pedir para ouvir aquela gravação. No caso do seu trabalho, dá para você tirar fotos ou vídeos de documentos ou de situações, mas a gente recomenda fortemente que nessa fase você procure assistência jurídica. Por quê? Às vezes você tira foto ou faz uma gravação que viola direito de imagem, viola direitos morais, ou então até mesmo sigilo industrial. Se você não puder contratar uma profissional particular para te ajudar, você tem que procurar ou a Defensoria Pública ou o sindicato da sua categoria, porque lá eles prestam atendimento gratuito. O mesmo vale para casos de direito penal e de direito de família, como alienação parental, divórcio, violência doméstica, homofobia, questão de drogas. A orientação de uma profissional qualificada vai te ajudar a produzir as melhores provas possíveis. Especialmente nesses casos em que o tempo é fundamental, você tem que pensar que uma advogada ou um advogado já sabe lidar com isso, entendeu? A gente estuda para resolver conflitos, a gente tem prática nesse tipo de coisa. Então a gente vai poder te ajudar da melhor maneira possível. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais geral, mas a nossa intenção é fazer vídeos sobre casos específicos ao longo do ano. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai tentar responder todas e, inclusive, produzir vídeos sobre elas. Se você gostou, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você achar que ele pode ser útil e obrigado por assistir. Tchau!